Esta manhã o tema que vamos abordar ou conversar, eu vou chamar de tudo o que você precisa. Diga assim para o seu vizinho do seu lado assim, tudo o que você precisa. Aí vai falar assim, ele não tem ideia do que eu preciso. E certamente ainda não tenho tudo o que eu preciso. Mas tudo o que você precisa, não é uma pergunta, é uma afirmação. Tudo o que você precisa, você vai entender, você vai chegar lá. Então, abra comigo a sua Bíblia. Vamos ao texto do apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao versículo 9. 2 Coríntios 12, versículo 7 ao versículo 9. Um texto muito conhecido, um texto muito discutido, mas quero levar você hoje, quem sabe, a uma outra abordagem. Nós não ficarmos presos ao que geralmente se prendem, mas trilharmos um outro caminho. 2 Coríntios 12, do 7 ao 9, vai dizer assim o apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Versículo 8. Por isso, 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. 9. Mas ele me disse, minha graça, em algumas versões, lhe basta, mas eu gosto dessa versão, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Foi isso que Paulo disse que Deus o diz. Aí ele continua, portanto, diante do que Deus me disse, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Até aqui. Tudo o que você precisa é o tema nesta manhã. Se você tem filhos pequenos, e você um dia foi um filho pequeno de alguém, você sabe como as crianças ainda não têm uma noção sobre o que é seguro para elas se apoiarem. Nós somos adultos, e antes de eu me apoiar, quem sabe, em uma porta, e lançar sobre ela o peso do meu corpo, o que eu faço é verificar se a porta está aberta ou fechada. Criança não. Criança vem e para, não é assim? Se apoia na porta aberta, a porta abre e ela vai ao chão. Quantas vezes as crianças caem por achar que tal coisa podem suportar o peso delas, elas podem se apoiar quando não podem. Vai subir no velotrol, enquanto sobe, não tem equilíbrio e acha que podem botar o peso do corpo naquilo e quando vão subir, elas tombam. Crianças não têm muita noção sobre o que suporta o peso ou no que elas podem se apoiar. Nós, como servos do Senhor e como os seguidores, discípulos de Cristo, precisamos saber no que ou em quem nós vamos nos apoiar nos piores dias da nossa vida. Nós não sabemos quando as tempestades vão chegar, mas quando elas chegarem, nós temos que saber no que ou em quem nós vamos nos apoiar. E é isso que eu quero levar você hoje a observar no texto, que Paulo está aqui nos dizendo de forma maravilhosa um poder de sustentação que nós temos. Quando as tempestades chegarem, eu não sei quando virão, Paulo nos apresenta um poder de nos sustentar no que ou em quem nós podemos nos apoiar quando o caos vier sobre nós. Embora muitas pessoas fiquem presas a que espinho é esse? Paulo tem um espinho na carne. Os teólogos discutem o que é esse espinho. Alguns vão dizer, pode ser, por exemplo, um problema de visão, quando você ler a sua carta aos Gálatas. Uns vão dizer, pode ser alguma coisa espiritual. Há quem diga que o que Paulo diz, esse mensageiro de Satanás, é uma pessoa que o perturba. Quando eu vejo isso, eu de fato penso que é uma boa possibilidade. Você diria assim, pastor, faz sentido porque eu tenho pessoas na minha vida que eu diria assim, isso é mensageiro de Satanás. Eu acho que é isso que Paulo estava enfrentando. Outros vão dizer que pode ser algo emocional, uma culpa pelo seu passado, por quem foi o Saulo, que participou da morte de Estevão, que perseguiu, que arrastou cristãos, que matou cristãos. Há muito a discutir o que seria esse espinho. Mas não é nisso que eu quero ficar preso com você nesta manhã. Porque não se esqueça que espinho aqui é uma metáfora, é uma forma de que Paulo o apresenta. Não é literal. Ele não tem um espinho de uma roseira preso no seu corpo.
O espinho aqui é aquilo que incomoda, é aquilo que perturba, é aquilo que causa dor. É aquilo que eu gostaria que alguém tirasse da minha vida. Que gostaria que alguém arrancasse da minha existência, da minha história. É o que faz muito mal a mim, não importa se é espiritual, emocional, se é uma pessoa. Mas é o que me incomoda, que me causa dor. Espinho é metáfora, então não nos importa o que espinho é esse. É uma metáfora. Nos importa hoje aqui 3 coisas do que Paulo quer nos apresentar em relação àquilo que para nós é um suporte, um apoio. Paulo não quer que nós fiquemos presos ao espinho, mas o principal hoje aqui é olharmos como Paulo respondeu a esse espinho na carne. Não nos importa se era espiritual, emocional ou se era pessoal, mas como ele responde é o que para nós serve. O que Paulo nos ensina com esse espinho? E eu quero hoje olhar com você 3 coisas que podemos aprender e olhar com Paulo em sua resposta, em seus ensinos. Quando as tempestades vierem, quando coisas que nós não queremos chegarem, quando tivermos incômodo em nossa vida, quando coisas nos causarem dor e dano, o que Paulo pode nos ensinar nesse momento? 3 coisas, se você quiser, tome nota. A primeira coisa é que Paulo identifica a origem. O que Paulo diz é, qual é a origem do espinho? Um mensageiro de Satanás. Qual é a origem do espinho? Satanás, o diabo. Não estou dizendo com isso que tudo que acontece de mal na nossa vida foi o diabo. Há consequências para nossos atos, certo? Não coloque combustível e o seu carro enguiça na ponte. E se enguiça na ponte de combustível, ainda leva a multa. O diabo é sujo. Você não toma cuidado com o que você fala, não cuida do seu corpo, você fica doente, não é o diabo. Mas uma coisa que é fato, a origem do caos, a origem da dor, a origem do mal, não é Deus, é o diabo. E mesmo que nós tenhamos consequências de atitudes próprias, não é Deus que vai potencializar para que um grande caos se instale. Se você não cuida da sua saúde, você fica enfermo ou resfriado, não é Deus que vai fazer céus e terras se moverem para que você vá a óbito. Se você tem uma palavra sem sabedoria que magoou o seu cônjuge, não é Deus que vai ministrar o seu cônjuge que você não o ama, que você fez de propósito. Quem faz isso? O diabo. A origem do mal e do caos não é Deus. As coisas, quando sobrevêm sobre nós, Paulo nos ensina, primeira coisa, identifique a origem. Porque se você acreditar que Deus é o criador da dor que você sente, você não vai se apoiar nele. Você não vai buscá-lo como seu sustento. Se você achar que a culpa que acontece com você é de Deus, que o espinho, que a dor, que o incômodo, é Deus quem está te cutucando, você vai procurar outro lugar para se apoiar. Sim ou não, gente? Porque não vou me apoiar em alguém que é a origem da minha dor. Quantas pessoas se afastam de Deus porque culpam a Deus por uma perda, culpam a Deus por um caos, culpam a Deus por incômodo. Se Deus é soberano e nada acontece sem que Ele deixe acontecer, então isso é culpa dele. O que eu faço? Se a culpa é dele, eu não vou a Ele. Eu vou pedir apoio, vou me apoiar, sustentar em outras coisas. E as outras coisas, bom, da vida que eu tenho, eu aprendi que as outras coisas que eu possa me apoiar, como a minha capacidade, a minha sabedoria, o meu dinheiro, a minha sapiência, a minha inteligência, a minha conta bancária, eu já aprendi que isso tudo para mim é como uma porta que parece estar fechada, mas está aberta. Quando eu colocar a mão para me apoiar naquilo, eu vou cair e vou tombar. Paulo diz, primeiro, identifique a origem. Sabe por quê? Quando vem os espinhos, quando vem o incômodo, quando vem a dor, não é o melhor momento de você se afastar de Deus. É o momento de você correr para Deus. Se aproximar de Deus. Pastor, hoje eu vivo um incômodo na minha vida.
Eu vivo algo que eu gostaria que Deus arrancasse isso. Tem tempestade, sofrimento, coisas que eu não gostaria que estivesse acontecendo. Deus não é o ladrão. Deus é o provedor. Deus não é Deus de morte. Deus é Deus de vida. Deus é o Deus de paz. Deus é o Deus de alegria. Deus é o Deus de vida. Todo o caos que se instala na humanidade, e as guerras, as matanças, as doenças, por mais que o homem, em sua ignorância e pecado, possa começar a causá-las, é o diabo quem as potencializa para o mal. Não Deus. Não culpe Deus por algo que você hoje enfrenta. Porque se você culpar a Deus e acreditar que Ele é o culpado, você vai correr para longe dele, não para perto dele. Eu gosto de um texto de Tiago, irmão de Jesus, capítulo 1, versículo 17, onde Tiago vai dizer assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Sabe o que vem de Deus para você e para mim? Toda boa dádiva. Todo dom perfeito vem de Deus. Esse Deus que não sofre variação, que não muda. O seu amor, a sua graça, o seu poder, ele é consistente, ele não sofre mudança como sombras que são inconsistentes. A sombra uma hora está aqui, uma hora está lá, uma hora está atrás, quando está só não tem sombra, tem muita sombra. Não é assim que Deus é. Deus não é uma sombra inconsistente, Deus é consistente. O amor de Deus não é contingente, ele é consistente. Ele não muda. Deus ama a sua vida. Deus ama a nossa vida. Mas estamos ainda em um mundo caído, em um mundo quedado pelo pecado. Jesus já nos avisou: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vencerão o mundo. Nós, como seguidores de Cristo, precisamos saber quando chegar a tempestade, quando chegar o caos, quando chegar o incômodo, quando chegar a dor, em quem vamos apoiar, aonde vamos segurar, aonde vamos encostar, a quem vamos, aonde vamos cair, é o que Paulo está dizendo. Então, primeiro, identifique a origem. Segundo, Paulo, identificar a origem e sabendo que não é culpa de Deus, ele corre, ele leva a sua dor, leva o seu incômodo para Deus. Tempestades, dor, incômodo, é o tempo de nós levarmos isso a Deus. E Paulo é insistente. Ele vai dizer: por 3 vezes eu roguei ao Pai, por 3 vezes eu orei e pedi que de mim fosse retirado aquele espinho. Quando alguém ora uma vez, e ora 2 vezes, e ora 3 vezes, o nome disso é implorar. Sim ou não, gente? O seu filho pede uma vez, ele pede 2 vezes, a terceira vez já tem um tom de implorar: por favor, Pai, por favor. E até usa o nome de Deus em vão. Pai, em nome de Jesus. Pai, eles imploram a nós, nossos filhos. Eu sou pai e tenho filhos. E eles imploram, eles pedem. Paulo diz, após identificar a origem do seu caos, da sua dor, do seu incômodo, que não é Deus o culpado, mas o mal, a origem é o diabo, é o pecado, é o mundo quedado. Leve isso a Deus e diga: Deus, assim está a minha alma, assim está o meu coração, assim está a minha casa, assim está a minha família. Qual foi a última vez que você implorou a Deus por algo? Implorar não é você se ajoelhar por uma feita apenas de 5 minutinhos: Deus, eu estou triste, mas olha, confio em Ti, tá? Me ajuda aí, vida que segue. Não, estou falando sobre implorar. É você se debruçar constantemente: Pai, 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 estou assim, Pai, me ajuda. Sabe, irmãos, tem uma ideia de muitas pessoas que crer que Deus é soberano é dizer que a oração não tem eficácia. Mas pastor, se Deus é soberano, Ele sempre faz o que quer, e é verdade, Deus só faz o que quer, então não precisamos orar. Mas quem falou? Eu sou pai. Quem é pai que levante a mão? Cadê os pais aqui? Pai e mãe. Mesmo que os meus filhos não me dobrem com a sua vontade, ainda assim eu amo quando eles vêm pedir algo. Sim ou não, gente? Sabe o que é isso? Pai, eu preciso do Senhor. É o Senhor que vai prover para mim. É o Senhor que pode fazer isso por mim.
Os meus filhos, embora não digam, é o que eu entendo. Pai, você pode comprar esse creme no shopping? Não. Mas pai, por favor. Não, não vou comprar. E eu amo essa dinâmica, eles pedem e eu digo que não. Eu amo isso. Seria muito pior se eles não me pedissem, sim ou não, gente? Pedisse para o avô, para a avó, para o tio, você perguntaria, mas por que não compartilha isso comigo? Por que não me pede? Entre linhas está dizendo, o meu pai não provê para mim. O meu pai não me ama. Meu pai não me ouve. Embora Deus não seja dobrado pelo que você quer, e para o seu bem, e como Deus te ama, boa parte do tempo Deus vai dizer não. Como eu sempre digo, Deus tem 3 respostas. Uma resposta é sim. Outra resposta é não. E agora é ainda não, agora não. Mas pastor, Deus não me responde, ele ficou em silêncio. Eu digo, alô, silêncio é resposta. Silêncio é, agora não. Ainda não. Pastor, e quando Deus não responde? Deus sempre responde. Até quando ele está quieto, ele está respondendo. Não é a hora e não é o tempo ainda. Qual foi a última vez que, embora você, como eu, crê que Deus é soberano e faz sempre o que quer, mas o prazer de como filho, pai, me ajuda, pai, preciso. Os pais amam isso. Deus ama a intimidade, a comunhão dos seus filhos com Ele. Em demonstrar o quanto precisam e o quanto confiam que Ele pode prover quando quiser prover. Minha filha fala, pai, compra-me um poppet novo. Pai, compra-me essa boneca nova. Mesmo que eu diga não, ela me pede sabendo que eu sou aquele que posso prover para ela. Paulo implora. E muitas vezes nós fazemos o seguinte, nós vamos a Deus, nós oramos e pedimos, bom, não aconteceu, deixa eu agora apoiar, deixa eu agora tentar encontrar suporte em outro lugar. Aí eu vou correr de Deus e vou tentar para a minha própria força. Eu vou dar um jeito, eu vou me virar, já que Deus não fez como eu esperava que fizesse e não disse o que eu esperava que dissesse. Você para pensar comigo o seguinte, por que Paulo implora 3 vezes e roga 3 vezes? A resposta é simples. Porque desde a primeira vez que ele orou, ele não teve a resposta que ele gostaria de ter. Se ele ora a primeira vez e tem o que queria ter, não tem que pedir de novo. Paulo ora a primeira vez e a resposta que tem de Deus ele não quer. Ele ora a segunda, talvez um não, ou desde a primeira vez Deus repetir por 3 vezes, a minha graça é suficiente. E Paulo ora de novo, quem sabe? Senhor, mas o espinho dói. Sabe que Deus responde a segunda vez? Quem sabe? A minha graça é suficiente. E talvez Paulo para a 3ª vez, Senhor, o espinho está doendo. A minha graça é suficiente. Eu não vejo um outro motivo de Paulo orar 3 vezes, ou precisar orar 3 vezes, do que esse motivo. Desde a primeira não teve a resposta que queria ter. Paulo, entre nós aqui, é o mais indicado e com maior autoridade e motivo para não ir a Deus nesse momento. Paulo, em nome da fé e por causa de Jesus, sofreu o que ninguém que nunca sofreu e não vai sofrer. Se você ler capítulos anteriores, Paulo vai dizer que por 3 vezes ele participou de naufrágio. Eu pensei, meu Deus do céu, quem pode participar de 3 barcos afundados na vida? Paulo. Ele vai dizer anteriormente que por 3 vezes ele foi açoitado com vara. Por 5 vezes ele foi chicoteado e em cada evento 39 chicotadas, vezes 5. Esse camarada foi preso, foi apedrejado, deixado à morte. Ele tem todo motivo de dizer, eu não vou correr a Deus com esse espinho, porque olha o que eu estou sofrendo em nome de Deus, em nome da fé. Mas sabe o que ele diz? Identifique a origem, o Criador, o dono, a origem do caos, da dor, do sofrimento, não é o Senhor. E quando esse dia chegar, Ele é aquele que eu tenho que me apoiar e pedir suporte. Deus por 3 vezes responde, quem sabe, a minha graça é suficiente.
Se você pegar a palavra suficiente e procurar o original da palavra no contexto bíblico, o significado é tudo o que você precisa. Deus diz: eu vou te dar tudo o que você precisa. Eu vou garantir que você tenha, com esse espinho, tudo o que você precisa. Sabe o que é suficiente? Você quando vai no restaurante comer ou almoçar e você come aquele pratão, aí vem um garçom, você quer um doce? Aí você fala, cara, já comi o suficiente. O suficiente é, não tem mais espaço para nada, está tudo cheio, está completo. Você vai numa festa, toma 2 copos de refrigerante, 3, você quer mais goeludo, 4, 5, alguém vem, vai um drumetezinho, você comeu churrasco, 1 quilo de churrasco naquela festa, um drumetezinho, você vai dizer assim, cara, já comi o suficiente. Isso é suficiente. Não cabe mais nada, não precisa mais nada. O suficiente é tudo o que você precisa. Deus diz para Paulo, Paulo, eu vou te dar tudo o que você precisa para suportar essa dor e esse espinho. Em quem nós vamos nos apoiar em dias de caos, em dia de tempestade, em dia de medo, em dia de dificuldade, em dia de sofrimento. Mas pastor, Deus não poderia remover o espinho? Claro que sim. Deus trabalha de 2 maneiras pelo menos. Ou ele tira, ou ele redime você com aquilo. É o que Deus fez com Paulo. Algumas vezes Deus vai tirar aquilo de você. Outras vezes Deus vai redimir você usando aquilo. Quem entendeu comigo esta manhã, diga eu. Deus, tira esse incômodo, tira essa dor. Deus, tira esse sofrimento, tira esta pessoa, tira esse sentimento, tira esse medo, tira essa culpa, tira essa enfermidade. Me livra dessa tempestade. Algumas vezes Ele vai dizer, sim, eu vou curar você, vou afastar essa pessoa, vou libertar você das suas emoções, vou tirar o medo, a culpa. Mas algumas vezes Ele vai dizer, não, eu vou usar isso aí para redimir você, para mudar você, para transformar você. Porque tudo que eu fizer, seja tirando ou redimindo, será tudo o que você precisa e o suficiente. Porque Deus é suficiente. Deus é tudo em nós. Deus em nós, a esperança da glória. Deus é tudo o que você precisa. Deus é tudo o que eu preciso. Deus é tudo que a minha família precisa. Deus é tudo que o meu coração precisa. Deus e sua palavra é tudo que a minha mente precisa. Deus e seu Espírito é tudo que a minha vida, meu coração, a minha alma precisam. Dor, caos, sofrimento, Deus pode retirar, mas Deus pode usar isso para redimir. Deus pode pegar o que o diabo pretende usar para nos destruir, Deus pode pegar e usar para a sua glória. Quem pode dizer amém nesta manhã? Pergunte a José com seus irmãos o discurso que ele usa. Vocês queriam me matar, queriam o meu mal, mas Deus pegou o mal que vocês fizeram e transformou em um grande bem. Deus sempre vai nos dar o que é suficiente. Algumas vezes o socorro, o livramento, outras vezes o aprendizado, o amadurecimento, a transformação é o que nós precisamos. Deus tem um propósito em cada coisa, meu irmão. Deus não está desperdiçando nada na sua vida. Nós desperdiçamos muitas vezes a nossa vida com tempo demasiado de redes sociais, com tempo demasiado de novelas, de tempos gastos, ou de cama até tarde, dormindo até tarde, sem produzir nada. Nós desperdiçamos a vida. Mas Deus não desperdiça nada em sua vida. Deus pega tudo o que está acontecendo na sua vida e usa, potencializa para a sua glória e para o seu bem. Quem crê, diga amém comigo nesta manhã. Nada de desperdício. Que desperdício que eu estou vivendo, que desperdício está aqui, que desperdício está sofrendo por isso. Deus não vai deixar isso um desperdício. Ele vai usar isso com um propósito. Nada será desperdiçado. Falava semana com alguém que não lembro quem foi, que eu falo com muita gente. Mas o que eu disse foi, a versão do Sandro que você conhece hoje,
só existe por conta de tudo que eu passei e vivi. Se alguma coisa que eu vivi na minha vida eu não tivesse vivido, eu hoje não seria o Sandro que sou, seria um outro Sandro. Talvez melhor, talvez pior, mas não essa versão. Essa versão hoje, esta manhã, só é esse Sandro, só fala assim, só vive isso, só pensa assim, por tudo o que eu já vivi. Das conquistas, dos fracassos, dos ganhos e das perdas. Se alguma coisa que eu experimentei não tivesse experimentado, esta versão de hoje não existiria. Seria um outro Sandro. Talvez mais maduro, talvez mais imaturo. Talvez mais saudável, mas talvez mais doente, mas nunca esta versão. Porque nada que aconteceu na minha história foi desperdiçado. Tudo isso eu creio que Deus usou para que hoje eu fosse quem eu sou. Ainda não sou o Sandro que Deus espera, mas já não mais sou o Sandro que eu era. Porque Deus usou tudo, as perdas, os fracassos, os sucessos, para eu estar aqui. Não importa a dor que você viva hoje, não importa o que você vive hoje de fracasso, de sucesso, de dor, de ganho, de perda. Se você hoje considera estar no lugar que você sempre quis estar, se você diz que você está no lugar hoje que você se arrepende em estar, quer logo sair dali, não se esqueça, nada disso está sendo desperdiçado. Deus pode usar tudo isso para a sua glória e para o seu bem. Ele pode tirar e Ele pode redimir. O que você tem que fazer é ser honesto, como Paulo. Leve a Deus. Deus, isso me causa dano, me causa dor, me traz sofrimento. E peça, diga, Deus, tira, faz alguma coisa, não aguento mais, peça, seja honesto. Leve isso a Deus, não culpe Deus e se afaste de Deus. A culpa é de Deus, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é daquilo. Não, é o diabo que está te enganando. O caos, a dor, o sofrimento é criado ou potencializado pelo inferno, não por Deus. Deus vai pegar o que já existe e vai potencializar para o seu bem e para a glória dele. Mesmo que Deus não prometa tirar isso de você, temos uma promessa. Que estivermos na montanha como Moisés ou no vale como Davi, lá está o Senhor. Tempos de bonança, tempo de tempestade, tempo de abundância, tempo de escassez, não importa onde, temos uma promessa: eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Eu posso arrancar, ou posso querer não arrancar, não importa, eu serei suficiente, a minha graça será suficiente, eu estarei com você. Alegre ou triste, em gozo ou em tormento. Promessa nós temos, lá estará o Senhor conosco. Paulo, quando orou a Deus, Paulo queria uma solução. O que ganhou não foi uma solução, foi graça suficiente. Ele orou de novo, quero solução, e Deus diz, eu não tenho uma solução, eu tenho graça suficiente. Mesmo quando não há solução, mesmo quando nós não encontramos uma solução plausível, visível, entendível, prática, mesmo que se demore, Deus tem graça suficiente para você e para mim. Pastor, por que Deus não me dá a solução do meu casamento? Não me dá a solução da minha mente? Não dá a solução da minha vida financeira? Você pode hoje não ter a solução, mas Deus tem para você graça suficiente para você viver esse tempo na promessa de Deus e Deus sempre ao seu lado. Seja o que for que você esteja enfrentando, a diferença vai ser aonde você vai se apoiar. Crianças imaturas não têm o senso do que pode suportar o peso delas. Estão o tempo todo caindo. Nós temos que pedir a Deus, ao Espírito Santo, que nos amadureça, para que entendamos que não é em qualquer lugar, ou em qualquer pessoa, que podemos apoiar a nossa vida em tempo de tempestade. Nós temos que nos apoiar no Senhor. Paulo diz, eu tenho todos os motivos para fugir de Deus. Olha o que eu estou sofrendo por causa da fé em Jesus. E o espinho que eu peço, Ele não tira. Mas o que ele vai dizer no final do versículo 9, olha comigo o versículo 9. Mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Olha o que Paulo diz, diante disso, o que eu farei? Fugirei? Negarei
Amaldiçoarei? Resmungarei? Diz, não. Eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Quanto mais fraqueza, quanto mais dor, quanto mais caos, Deus pode arrancar, Deus pode não arrancar, mas uma coisa é certa: a graça e o poder de Deus vão repousar sobre a sua vida. Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa ajuda, o nosso consolo, nosso socorro bem presente. Primeiro, identifique a origem, não culpe a Deus. Segundo, corra para Ele, e não ao contrário, não dele, mas leve a Ele em súplicas, em oração. E terceiro e último, a boa notícia: o inimigo não vencerá. Não importa o que aconteça, o inimigo nunca vence. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. E ser mais que vencedor não é não ter crise. Ser mais do que vencedor não é não ter dor. Ser mais do que vencedor não é passar por escassez. Ser mais que vencedor é saber que nada disso vai me derrotar. Porque em Cristo, mesmo que eu morra e feche meus olhos, eu vou levantar do outro lado e abrirei os meus olhos diante do Rei da Glória. Porque no final o inimigo sempre perde. Em Cristo, a nossa vida não mais será ceifada. O pecado e o preço do pecado, que é a morte, foi pago na cruz do Calvário. Não culpe a Deus, não corra de Deus, mas corra para Deus. Ele é o seu apoio, o seu suporte. O inimigo sempre vai perder. Quando você se apoia em Deus, algo começa a acontecer em você, e esse algo que acontece é algo que ainda não estava em você antes do espinho. Eu vou repetir. Quando você se apoia em Deus, acontecem coisas na sua vida que não aconteceriam antes desse caos, dessa dor e desse espinho. As dores, as tempestades nos moldam. São a forma de Deus muitas vezes para formar o nosso caráter. Como disse, a versão do Sandro de hoje só é esta versão por tudo que o Sandro eu enfrentei na vida. Se eu não tivesse perdido pai, mãe, ficado desempregado, ficado, quem sabe, internado da Covid, eu não seria o Sandro de hoje. Eu não sentiria as coisas que o Sandro hoje sente. Não teria a coragem, quem sabe sabedoria e força que o Sandro hoje tem. Ainda estou distante do que Deus quer que eu seja. Quando você passa por isso, se apoia em Deus, Deus te ensina, Deus te transforma, Deus te molda, coloca numa forma que é o melhor para a sua vida. Coisas que você não teria se você não tivesse enfrentado e passado por isso. É dizer: Deus, eu não gosto, mas eu preciso. Eu não gosto, mas eu preciso. Diga assim comigo: tem coisas na minha vida que eu não gosto, mas eu preciso. Gente chata, gente que só murmura. Tem tantas coisas que eu poderia fazer uma lista aqui que a gente não gosta. Vou te dar um exemplo. Quantos aqui gostam de dor de dente? Você é louco, pastor. Eu prefiro o preço da gasolina do que dor de dente. Dor de dente ninguém gosta. Mas a dor de dente é algo que você precisa, porque é um anúncio do seu organismo que algo está errado, você tem que ir para o dentista. Aí o pai fala assim, quando não há dor de dentes: filho, vamos ao dentista. O filho gosta ou não? Não quero ir. Precisamos ir. Mas pai, não quero ir para o dentista. Você pode não gostar, mas você precisa. Assim que Deus faz. Deus, eu não gosto. Deus vai dizer, mas você precisa. Calma, a minha graça é suficiente. Isso vai transformar você. Quando for a minha hora, eu vou arrancar. Mas enquanto não for a hora, eu vou te dar graça suficiente. É você se apoiar em Deus e crer e dizer: eu tenho tudo o que eu preciso. Me é suficiente o que Deus tem me dado. Paulo diz:
eu vou gloriar-me ainda mais alegremente na minha fraqueza. Pastor, esse cara é doido, ele é louco, ele é maluco. Mas qual é a sua intenção? Se Deus vai usar a minha fraqueza para potencializar e me dar a sua graça, Ele vai dizer, é na minha fraqueza que eu vou me alegrar para que o poder de Deus repouse sobre mim. Deus não vai pousar, Deus vai repousar. Deus vai estar ali, vai pousar e vai pousar e vai repousar, e é constante a graça de Deus emanada, lançada sobre nós. Ele termina assim o versículo 10, olha comigo 2 Coríntios 12, versículo 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Lembrando que o contexto são os espinhos. Regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Alguém diria, literalmente, esse homem estava fora de si. Esse homem estava com certas crises, com muitas crises psicológicas. Tem que internar o apóstolo Paulo. É psiquiatra nele, é camisa de força nele. Esse cara é doido. Como é que alguém pode dizer que se regozija quando é insultado? Ele sabia o que era isso. Nós não sabemos o que é isso. Nós temos haters. O que é hater? Ele sabia o que era passar necessidade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei o que é passar frio, ter cobertor, ter o que comer e ter fome. Eu tudo posso, tenho o que é suficiente. Ele sabia o que é ser perseguido. Ele sabia o que é andar angustiado. Mas ele diz, em tudo isso eu vou me regozijar. Sabe por quê? Porque é quando eu sou fraco que eu sou forte. É quando enfrento o caos, a tempestade, e olho e vejo, não tenho onde me apoiar. Não tenho suporte. Eu posso procurar, de repente, vários meios de me apoiar, de me encostar. Mas posso ir a Deus. Entender? Ele não é o culpado disso. Pelo contrário, Ele vai potencializar isso para o meu bem. Ele vai usar isso para a sua glória e a meu favor. Então eu corro para Ele, me apoio nele. E na minha fraqueza, no meu espinho, na minha dor, Deus repousa sobre nós o seu poder. E a sua graça é suficiente. Por isso, de forma cristã e bíblica, alguém pode dizer, quando eu não sei o que fazer, quando eu não tenho solução, e quando eu estou sofrendo, eu sei que Deus está no controle. E eu sei que na minha fraqueza, Deus vai me fortalecer e repousar sobre mim o seu poder e a sua graça e há de me dar o que eu preciso. Eu não gosto, mas eu terei o que eu preciso, porque Deus sempre me dará o que para mim agora é suficiente. Tudo o que você precisa é o poder de Deus repousando sobre a sua vida. Não importa o que você hoje enfrente, crise financeira, familiar, emocional, psicológica, na saúde. Pare de lutar ou pare de se apoiar em outras coisas. Claro, recorra à ciência, à medicina, procure um médico, procure um mentor, um conselheiro, faça isso. Mas saiba que esses são instrumentos que Deus vai usar. Eles não são aqueles que vão me resolver. A resposta, a solução, a resolução, ela vem do Senhor. E Deus usa a ciência, Deus usa médicos, cientistas que fazem uma vacina. Deus usa medicamentos, Deus usa um conselheiro, um pastor, um amigo, um mentor, alguém para te dar uma orientação. Deus usa, mas é Deus quem faz. O seu maior suporte está em Deus. Sente hoje fraco, sem solução, em dúvida, inquieto, algo te incomoda como um espinho. Para de se apoiar em outras coisas. Se apoia no Senhor. Nele você tem tudo o que você precisa. Deus há nesta manhã pela fé de repousar o seu poder sobre a sua vida. E te dá a graça que você precisa. Vamos orar, fique em pé comigo nesta manhã. Se você se apoiar em sua força, verá que não será capaz de sustentar. Agora, se você se apoiar em Deus, Deus vai te dar graça suficiente. E na sua fraqueza, o poder dele vai repousar sobre a sua vida.
E você poderá, pela fé, eu creio, experimentar uma força que outrora não tinha. Força para resistir o vento. Força para suportar o incômodo. Foi o que Deus fez com Paulo. Força para enfrentar esse tempo. Se não fosse o Senhor, você desistiria. Você abandonaria. Você largaria. Você pediria o divórcio. Você subiria numa ponte, como soube que foi ontem, na ponte Rio-Niterói. Tentaria se jogar. Você abandonaria a família, o trabalho, ou comunhão. Você culparia Deus. Mesmo que você ainda continue vivendo o que você vive hoje, de incômodo, eu quero hoje orar por você, crendo que Deus hoje vai te dar o que é suficiente. Dando a você uma força incomparável para passar por isso. O salmista diz: ainda que eu passe no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque eu me basto? Não. Porque o Senhor está comigo. Ele está comigo. Na montanha, Deus estará com Moisés. No vale, como Davi, Deus estará. Apoie-se no Senhor. E pela fé hoje seja fortalecido e receba a graça que você precisa. Põe a mão no seu coração. Deus Santo, nós nesta manhã anunciamos que nós precisamos do Senhor. Que nós confiamos no Senhor. Deus, temos incômodos, há mazelas, há dores, há espinhos, Senhor, algumas vezes, como ostentam ser o caso de Paulo, algumas vezes são setas malignas espirituais na nossa mente, na nossa família. Algumas vezes, ó Deus, são crises emocionais e o diabo vai usar o medo, o diabo vai usar a culpa e vai potencializar isso para que nós estejamos, Deus, definhando em nossa culpa, medo e pecado. Algumas vezes o diabo vai usar pessoas para nos perseguirem, para lançar palavras de maldição, para nos acusarem, para apontarem o dedo, para lançarem palavras que nos machuquem. Deus, não importa o meio. Sabemos que o diabo sempre vai jogar o seu jogo para nos derrubar, para nos colocar contra o nosso Pai amoroso, eterno e bondoso. Mas Deus hoje, que o Senhor hoje nos ilumine. Como o Tiago vai dizer, que toda dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem do Senhor. O Senhor é a luz, não é trevas. O Senhor não é um criador de trevas, é criador de luz. O Senhor não veio para nos roubar, matar e destruir. O Senhor veio para nos prover. O Senhor não é o Deus da morte, mas o Deus da vida. Deus, que saibamos identificar a origem do caos e com isso nos voltemos para Cristo, que corramos para Ele, que honestamente digamos: Senhor, assim eu me sinto, assim está doendo, assim sou perseguido, assim estou angustiado, e eu sei que o Senhor pode retirar isso, pode me salvar, mas mesmo se o Senhor não retirar isso de mim agora, o Senhor vai me redimir com isso, o Senhor vai ser glorificado com isso, o Senhor vai me dar o que eu preciso nisso, o Senhor vai repousar o seu poder em mim nisso. Oh Deus, no casamento, nas emoções, na vida financeira, na alma, Senhor, no Espírito. Dá-nos hoje, Pai, a fé na Tua palavra, em um Deus, Pai, que é bondoso, que jamais falhou e jamais falhará. Mas convido os Seus filhos para dependerem, para se apoiarem, para suportarem tudo nele e com Ele. Ele não nos prometeu impedir que tudo acontecesse, mas Ele prometeu ser conosco. Ele prometeu ser em nós e para nós todo o tempo. Ajude, Deus, ajude-nos a nos apoiarmos em Ti, a colocarmos o suporte da nossa vida em Ti. Que não como crianças estejamos apoiando a qualquer lugar, a qualquer pessoa ou coisa, porque certamente tombaremos. Mas o Senhor é o nosso rochedo. Jesus é a rocha da salvação. Ele é como aquela rocha de Moisés. Toque na rocha, Moisés. Fale a rocha, Moisés, e dela água jorrará. O Senhor é a pedra viva, Ele é a rocha viva, é a pedra angular, Ele é a nossa fortaleza. Deus hoje nos orienta, que possamos aprender que o Senhor há de dar a nós graça suficiente e tudo o que nós precisamos. Assim oramos, ó Pai. Aqueles que estavam, quem sabe, se afastando do Senhor, acreditando a Deus,
como culpado das suas dores, que eles virem, Senhor, de lado, que voltem-se 180 graus e corram ao Senhor, e corram para o Pai eterno. Então Deus hoje salva, liberta, restaura, edifica. Tu és um Pai amoroso, Tu és o único capaz de mudar a nossa história e fazer com que nós nos tornemos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Pai, nesta manhã. Aquele que estava, Deus, correndo para outra direção, que hoje volte e corra para Ti. O que estava afastado do Senhor, que hoje volte e abrace o Senhor como o suficiente da sua vida. Aquele hoje, esta manhã, que está aqui ou remotamente, que não conhece o Senhor, que não é um cristão, que hoje o Senhor derrame fé, dê fé ao coração para crer que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que hoje haja salvação nesta casa. Restaura hoje lares, famílias, emoções e salva, e assim oramos no nome de Jesus.